for, a lição 28, arrependimento sincero. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 8. A falha de hoje não significa queda ou derrota. A matrícula no aprendizado da autoeducação requer tolerância e paciência incondicionais, quando somos tomados pelo arrependimento sincero. Ontem estagiamos nos mesmos erros, sem o mínimo propósito de renovação. Hoje, ansiamos por melhora. Por essa razão, o equívoco nos incomoda. Bom sinal, sinal de amadurecimento. Evitemos deter o passo e procuremos criar o bem onde passemos, mas somente o bem que já temos condição de fazer. Mais que isso é vaidade e pretensão. Somente assim descansaremos intimamente, gerando luz e vida na garantia da vitalidade e sossego interior. Se por agora não encontramos as respostas que explicam os nossos desatinos, olhemos para frente, valorizando as vitórias, por menores que sejam, e avancemos. Somente no clima benfazejo do trabalho ativo, o operário poderá divisar horizontes de bonança, quais convites de esperança e alegria no rumo da felicidade. No torvelinho da mágoa para consigo mesmo, o aprendiz não conseguirá enxergar as saídas para a aplicação correta das lições que já recebeu. Perdoemo-nos e sigamos. Quem se arrepende prova sua sinceridade, produzindo frutos dignos de seu arrependimento. Graças a Deus. E aqui nos encontramos, Senhor Jesus, diante do Teu Evangelho abençoado, que nos traz o roteiro para que os nossos espíritos possam despertar de toda a inércia que trazemos de um passado ainda tão presente para nos modificarmos. Ajuda-nos, Mestre, para que sejamos dignos de sermos os Teus servidores da última hora, mas que a boa vontade esteja presente em nossos atos, para que possamos levar a esperança, o ânimo e a alegria a todos os corações que de nós se aproximarem. Sabemos que muito aquém estamos da nossa meta, mas desejamos sim vencê-la, Senhor, com a Tua bondade, com a Tua misericórdia e com o Teu amor. E assim, pacificados pela Tua infinita bondade, rogamos as vossas bênçãos para a nossa irmã Sandra, que nos dará o roteiro do Teu Evangelho da tarde de hoje. Abençoa todos nós que aqui estamos, para que possamos absorver tudo aquilo que o nosso espírito necessita e que possamos fazer a nossa parte. E assim, Senhor, gratos por tudo, te pedimos que seja em Teu nome, em nome de Maria, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, mas, acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que, encerrando essa prece, possamos dar início à nossa reunião da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Hã? Isso aqui está um pouco longe, mas dá para ouvir minha voz bem, né? Boa tarde a todos. É uma alegria vê-los. Eu falei, hoje vai ter pouca gente. Mas tá cheio, muito, estou vendo ali, ó. E vibrem por mim, hein? Com a alegria que eu estou aqui. Não é? A gente tem que estar feliz por esse trabalho, por essa tarefa. E por confiarem na gente, né? Embora a gente fuja, ó, não vou dar palestra não, doutor Herman, a gente não vai deixar você fugir, né, Helena?
Mas quando a gente acaba de fazer uma palestra, a gente fala assim, quero fazer outra. Não é? Porque a gente se movimenta para o bem. Não é? A gente estuda, a gente fica feliz, fica bem, fica feliz. Então, hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 17, o item 4, que tem como título Os Bons Espíritos. Então, esse item ele está num título maior, que é Sede Perfeitos. Tá? Então, Kardec vem trazer informações, orientações de como a gente alcançar esse patamar, vamos falar assim, não é? Porque ser bom espírita é ser fiel trabalhador de Jesus. Será que a gente está nessa condição já, não é? Ou a gente está no caminho? Eu acho que a gente está no caminho, não é? Uns estão mais à frente, outros estão no meio, outros estão iniciando, mas está tudo certo. É como a Dirce falou, entreguemos a Deus as coisas, entregamos a Jesus e vamos caminhar. Então, a gente inicia assim, com esse pensamento, né? Quando Kardec ele veio trazer as informações, né, no Evangelho, veio trazer os temas eles não são jogados simplesmente sem uma coerência, sem uma didática, sem uma lógica, não é nada aleatório. E ele, antes desse item do bom espírita, os bons espíritas, ele vem trazendo informações, né, o capítulo todo sobre o homem de bem. Quais as características do homem de bem? É como se ele fosse nos preparando, nos dando uma pista, como é que a gente poderia entender qual o nosso objetivo, qual a nossa finalidade aqui nesse planeta. Para que a gente está aqui? Na minha cabeça eu estou assim, para eu ser melhor, não é? Para eu ser uma pessoa boa, para eu ser melhor. Então ele vem explicando primeiro as características do homem de bem. E na sexta-feira passada, nossa querida Tayana, ela explicou de uma forma bem didática, quando ela trouxe, a gente vai pegando assim, né? Uma cola do outro, não é? Então ela veio explicando, comparando as características do homem de bem com o manual. Vocês lembram disso, quem estava aqui? Então, se a gente for pesquisar sobre o que é um manual, a gente vai ter várias definições, mas eu peguei duas. Manual é aquele, né, é um trabalho que se faz com as mãos. É o pintor que faz um trabalho manual. É a pessoa que faz uma comida, e por aí vai, faz tapeçaria, não é? Então, a pessoa trabalha com as mãos. Mas tem uma outra definição, que é, o manual é algo que traz recomendações, observações, para que algo funcione no final, para que o produto funcione. Então, a gente lê aquelas recomendações e dá o passo a passo, e aquele produto, ele funciona lá no final. E a gente trazendo para o Evangelho, esse produto final, quando a Tata traz essa comparação, é o homem de bem, não é? E o passo a passo são o quê? São as características que a gente tem que adquirir. Pelo nosso esforço, pela nossa boa vontade, pela nossa luta, a gente vai chegar a ser uma pessoa do bem, não é? Então, quais as características do homem de bem? Quando a gente fala do bem, só pode ser generosidade, não é? Humildade, a pessoa ser caridosa, a pessoa ser fraterna
E por aí vai. Aí me veio assim, puxa, falando de mim, como estou longe de chegar nessas características. Não é? Como caminhar ainda é longo, como a gente tem aí. Agora eu vou juntar todo mundo, que eu não quero ficar sozinha nessa. Como nós todos ainda estamos nesse caminhar, nessa dificuldade para chegar, para conquistar essas virtudes. Mas eu falei assim, mas pensar dessa forma é ruim? Pensar que a gente ainda está longe de adquirir essas características? Não, não é ruim. Por quê? Porque a gente já tem o manual. A gente já tem o quê? O passo a passo. Não vou falar fórmula, receita de bolo, porque é muito pequena em relação às características, né, do homem de bem. Mas eu já tenho esse passo a passo, eu já tenho o guia, eu já tenho o caminhar. E no item de hoje, que é dos bons espíritos, vem falar dos bons espíritos, o Kardec vem mostrar como a doutrina espírita vai nos ajudar a esse caminhar. Como a doutrina espírita vai nos esclarecer em relação a conquistar essas qualidades morais. Então, aí a gente entra na lição de hoje. Tá? Então, vamos lá. Primeiro item 4. Kardec fala assim, é fantástico, o primeiro todos são maravilhosos, mas vamos lá. O espiritismo bem compreendido, mas principalmente bem sentido, forçosamente conduz aos resultados acima mencionados, que caracterizam o verdadeiro espírita, assim como o verdadeiro cristão. Porquanto um e outro agem da mesma forma. Então, Kardec, ele vem explicar, né, que o espiritismo, bem compreendido, mas, acima de tudo, bem sentido, ele nos leva a adquirir essas características. Características da humildade, da benevolência, não é? Da fraternidade. E todas, né, a lista é grande. Então, ele faz, não sei se a palavra é a correta, diferenciação entre compreender e sentir. Você compreender algo e sentir são coisas, né? O sentimento, ele nos leva nos eleva às esferas, estou falando de sentimento bom, às esferas mais elevadas. Então, quando Kardec fala sobre compreender, a gente precisa ir mais além. A gente precisa alcançar um nível maior do sentir e do sentimento. A gente vai ver mais adiante essa coisa exemplo das pessoas que estudam muito, exemplo das pessoas que são acima da média, né? Como é que elas entendem a doutrina espírita. Então, aquela pessoa que o espiritismo alcançou o coração, que é o sentimento, ela está, eu botei até isso, mais habilitada, né, do que aquele que só compreende, aquele que apenas raciocina. É um ponto de vista, né? Mas aí a gente pensa assim. Desculpa, gente. Dayana, você é o microfone. Vamos lá, vai passar. Então, Kardec está falando para a gente assim, não estude, menospreze o estudo. Não. Kardec está falando para a gente que existe um outro tipo de razão, que não é só o raciocínio, é a razão do coração. Não é? E me veio muito na mente, quando ele falou do razão do coração, a relação de mãe com filho, não é?
a relação de mãe com filho, quando o filho se desvirtua um pouquinho do caminhar, a mãe age muito mais com a razão do coração do que a razão pensante. O coração, o sentimento, fala muito mais alto do que a razão propriamente dita. E aí eu me lembrei de um querido, muito querido do coração, faz parte da minha família, e ele é da Polícia Federal. É um homem digno, uma pessoa bondosa, um pai maravilhoso. E tem a família dele, que também é ótima. E ele tem 2 filhos, um casal. E o filho, então, se desvirtuou e foi para a vida do vício. Então passou, né, pela maconha, pela cocaína. Então a gente imagina, né, o pai sendo federal, que acompanha esses problemas, não é, no dia a dia, e ter um filho que abraçou essa, né, fez essa escolha. Bom, o que o pai fez? O pai podia prender ele dentro de casa e acabou. Botava ele numa delegacia e acabou, não vai sair. Mas não. O pai correu atrás de uma instituição e colocou, né, o filho para ser tratado nessa instituição. Mas ele não levou o filho na instituição. As pessoas que trabalhavam lá vieram à casa dele, chegaram lá porque não sabiam se o menino precisava de camisa de força. Então eles foram à casa e, chegando lá, eles perguntaram para o menino, do pai, se precisava de camisa de força para levá-lo para essa instituição. E o menino falou: não precisa. Mas olhou para o pai e falou assim: eu te odeio pelo que você está fazendo. Não é? Você, como se falasse, você vai se arrepender do que fez. Imagina o sentimento desse pai, né? O raciocínio dele, o coração dele, né? E levar o menino. Então, foi uma luta incessante. De 3 em 3 meses, os pais iam visitá-lo. Então, foi aquele momento de reajuste, foi aquele momento em que o filho foi se adaptando àquela realidade e foi se modificando. Foi se modificando por quê? Porque ele sentiu que ele era amado. Amor de pai, amor de mãe, não tem igual. Tem amor de Jesus, de Deus, óbvio. Mas o amor de pai e de mãe é muito forte. O apelo de uma mãe por uma situação difícil, não é? Chega a quem? Maria de Nazaré, né, dizia. Então, eles foram indo nessa instituição e ele foi se modificando. Ele foi se modificando. Ele ficou lá alguns meses. Quando ele saiu, ele era outra pessoa. Graças a Deus. Ele era um outro menino. Ele era outra pessoa. Voltou a estudar, fez a faculdade. E hoje ele reconhece no pai e na mãe o quê? Vocês me salvaram pelo amor que vocês tiveram. Então, a gente pensa assim, é a razão do coração, falando mais alto. Não é? É o amor, é o sentimento que ele transforma. Não é? Incondicional. Você pode estar com uma pessoa aqui na sua frente, te jogando dardo, não é? De a inveja, de raiva, você neutraliza aquela situação emanando o quê? Amor. Eu não sei se eu contei aqui uma passagem de uma reunião de pais, que o pai, ele chegou na reunião acompanhado, entendeu? Bravo, quase botando o pé na porta. Aí ele chegou e falou assim: aqui que é a reunião da 1700 e... Eu gelei, mas a gente gela, mas a gente tem força, não é? Aí eu falei assim: é sim.
Coisa, né? Se desligar o ventilador para morrer aqui de calor. É um negocinho aqui, mas vai passar, né? Então, ele entrou na reunião bravo, né? Querendo discutir. Aí eu falei, senhor, pode entrar, por favor. Aí eu fui falando da turma, fui falando para os pais, fui falando, e eu me observando, observando, e eu falando calmamente. Quando acabou a reunião, porque a gente não fala na reunião somente do aluno, teu filho é isso, teu filho é aquilo. Gente, não existe mais, não é? Você até pode falar em particular, mas você tem que amenizar um pouquinho, não é? Então, até porque os pais ali, eles querem alguma coisa mais amena, eles querem ser acolhidos, né? De uma certa forma. Então, eu fui falando, quando acabou a reunião, o pai veio, apertou minha mão e falou assim, obrigado, professor. Eu, graças a Deus. Então, é o sentimento que a gente emana, não é? É a preocupação, é o carinho, é o amor. Eu não falo assim, esse amor, né, de Jesus, que a gente ainda não consegue, mas a gente já não quer vibrar no mal, a gente quer modificar. É o que ele está falando aqui dos bons espíritas. A gente não quer mais ser. Eu olho para trás e falo, graças a Deus, não é? Eu não sou mais o que eu era antigamente. Eu mudei. Mas graças ao quê? A doutrina. Graças ao esforço. Graças à boa vontade. Graças aos amigos. Graças ao trabalho de Jesus. E por aí vai. Mudar não é fácil. Minha mãe falava assim, depois, assim, mais uns 10 anos para cá, falava assim, olha, Sandra, quem te viu, quem te vê. Ela olhava para mim, eu falei, mãe, estou melhor? Está melhor, graças a Deus. Eu falei, então tá bom, então vamos em frente, né? Né, Lu? Então, o amor, ele transforma, né? Quando Jesus fala assim, ocultai certas coisas aos sábios e as revele para os pequeninos. O que ele está dizendo? Né, Evelyn? O que ele está dizendo? Que tem lições do Evangelho que aquele que é culto, aquele que tem uma sabedoria, ele não vai entender. Por quê? Porque a razão, quando eu li isso, eu vislumbrei, né? A razão percorrendo, o raciocínio percorrendo até um ponto. A partir desse ponto, a razão não vai mais, ela não consegue. Só o amor consegue vencer. Só a razão do coração que ela consegue ir adiante. Por isso que Kardec fala, o espiritismo bem compreendido, mas principalmente, sobretudo, sentido, ele conduz aos resultados acima. Que resultados? Característica do homem de bem, caridoso, fraterno. Porque Jesus, ele escolheu aqueles discípulos que não tinham estudo, que não tinham, alguns analfabetos, que não tinham, eram simples, eram pescadores. Por que Jesus escolheu aqueles? Eles compreenderam amar Jesus? Compreenderam. Eles abraçaram a proposta de Jesus? Abraçaram. E começaram a fazer o quê? Trabalhar, amar, servir. E por que pessoas, e por que homens, na época de Jesus, não compreenderam, não acolheram a sua proposta? Porque faltava ali, não é? A percepção, o sentido, a importância daquela mensagem de Jesus. Eles não tinham esse alcance, não é? Para abraçar e acolher essa proposta. Então faltava sentido, faltava percepção que só o amor pode dar. Então o amor pode tudo. É isso que a gente tem que entender. É um sentimento de excelência. E é tão difícil da gente sentir, não é? A gente, como eu falei, a gente sente amor pelo filho. Acho que o amor pelos filhos, o amor mais puro, mais sincero.
não é? A gente alcança ali, amar os filhos, fora isso, a gente gosta. Então vamos lá. Para ilustrar esse momento, né, de raciocínio, de razão do coração, no livro Os Mensageiros, de Francisco Cândido Xavier, psicografado por Francisco Cândido, pelo espírito de André Luiz. André Luiz vem trazendo, no capítulo 1, que se chama Renovação, a transformação dele quando ele desencarna, quando ele chega na espiritualidade. Por isso que o título é Renovação. Então, para quem não sabe, André Luiz era um médico muito inteligente, tinha uma família, era orgulhoso e não era ligado às coisas, os ensinamentos de Jesus e tudo. E ele, então, levava uma vida, tinha a família dele, mas levava uma vida meio desregrada, de noitadas e tal, e ele desencarna por uma doença. E aí, chegando na espiritualidade, desencarna e passa, acho que 8 anos, numa região muito difícil. Por quê? A vida que ele escolheu era uma vida muito, enquanto encarnados, assim, complicada. Então, quando ele chega nessa região, ele começa, o pensamento dele, a consciência dele cobra tudo que ele fez. Então, ele se sente culpado, ele tem remorso, né? É um sofrimento atroz, é muito difícil. E ele, chegando num momento tal, ele reza, ele faz uma oração, ele faz uma prece para Deus e falando assim: eu sou seu filho, então me ajude a sair dessa situação. No momento que ele tem esse insight, né, ele é resgatado, ele é levado para uma outra região, para uma colônia. E lá ele começa, ele ainda levava com ele os sentimentos de raiva, ainda tinha vingança, e quando encarnado ele não tratava bem os seus pacientes, todo esse processo. Quando chegou lá na colônia, não sei se já era o nosso lar, mas estava lá sendo cuidado, não é? E ele queria já ser o quê? Ser o médico que ele era quando encarnado. Quando chega lá, a benfeitora espiritual fala assim: vamos iniciar, vamos começar, não é? Do zero. Então vamos varrer a enfermaria, não é? Vamos devagar. E assim foi. E ele aceitou. E assim foi. Ele foi estudando nessa colônia, ele foi conhecendo a colônia melhor, aprendendo sobre as mensagens de Jesus. E todo aquele olhar que ele tinha, todo aquele sentimento difícil que ele tinha, começou a se modificar. Por quê? Porque ele estava aprendendo, ele estava entendendo e sentindo as mensagens de Jesus, estudando, né? Vamos falar assim. Então, não sei qual é o livro que tem isso. Na palestra que eu vi, não me lembro qual era o livro, mas fala assim: quando ele começa a se modificar, quando ele começa interiormente a ter outros sentimentos, ele começa na espiritualidade ouvir o barulho dos pássaros, né? O vento, o barulho do vento, a luz do sol. Então, ele estava o quê? Com mais sentimento, né? Mais sensível. E eu separei aqui um trechinho, né? Que quando ele está com a benfeitora espiritual, chamada Narcisa, depois que ele está se transformando, está mudando o sentimento, aí ela fala assim: encha sua taça nas águas eternas daquele que é o doador divino. Além disso, André, todos nós somos portadores da planta do Cristo na terra do coração. Em períodos como o que você atravessa,
há mais facilidade para nos desenvolvermos com êxito se soubermos aproveitar as oportunidades. Então, nesse momento que André estava lá, ele estava aproveitando as oportunidades que eram oferecidas a ele. E aqui, quanto encarnados, quantas oportunidades são, né, oferecidas a nós? Trabalho com Jesus, trabalho na evangelização, trabalho de servir a água. Mas cada um tem o seu momento, não é? Aí ela continua. Deixa eu beber. Enquanto o espírito do homem, ela continua falando para ele, se engolfa apenas em cálculos e raciocínios, o Evangelho de Jesus não lhe parece mais que repositório de ensinamentos comuns. Não é? Enquanto a gente, era o que André fazia, né, quando encarnados, enquanto ele estava ligado às coisas da matéria somente, enquanto ele estava se preocupando somente a ter sentimentos inferiores, se alguém chegasse para ele e falasse sobre o Evangelho, o que ia acontecer? Não ia significar nada. Então, isso que Narcisa está falando. Mas quando se lhe despertam os sentimentos superiores, verifica que as lições do Mestre têm vida própria e revelam expressões desconhecidas da sua inteligência, à medida que se esforça na edificação de si mesmo, como instrumento do Pai. Então, quando crescemos para o Senhor, seus ensinos crescem igualmente aos nossos olhos. Isso quer dizer o quê? Né? Quando a gente cresce para o Senhor, quando a gente trabalha para Jesus. Me veio, né, o raciocínio seguinte. Quando a gente inicia na doutrina espírita, quando a gente começa a estudar o Evangelho, falo de mim, tempos atrás, se eu lesse a lição que eu li hoje sobre os bons espíritas, eu ia ter uma opinião, né, restrita, uma opinião simples. Conforme você vai aprendendo, conforme você vai se esforçando, isso na vida mesmo, não é? Você vai querendo aprender, vai querendo absorver mais conhecimento. Não é conhecimento para você falar que é o bambambam, é conhecimento moral, não é? Conhecimento para você se aperfeiçoar, para você ser melhor. Nessa direção, você vai tendo um olhar diferenciado. Você já fala assim, não vou julgar fulano, não vou ter olhos de ver, não vou olhar o outro com indiferença. Isso é uma verdade. E muitas vezes, quando a gente manifesta isso, a nossa opinião, não é? Em relação a alguma situação difícil, que a gente fala assim para alguém, faz de outra forma, as pessoas não entendem. Mas nem por isso a gente vai ver Paulo aqui. A gente não deve se revoltar. Cada um no seu tempo. É como eu falo para aqueles alunos levados, não é? Eu tenho paciência de Jó. Quando eles fazem bagunça, às vezes eu tenho vontade de rir. Por quê? Porque a idade deles, não é que eles tenham que fazer bagunça a todo momento, mas a idade eles querem, eles têm esse momento, não é? Então você tem que ter um olhar diferenciado. Então a gente chama o aluno, a gente conversa, e eles não olham nos nossos olhos, porque eu falo assim, olha no meu olho. Aí ele abaixa o olho, olha nos meus olhos. E eles não olham. Bota mais uma aguinha, por favor. Desculpa. Então, só para falar que tudo a gente consegue com conversa. Porque no final, o que eles querem? Chamar a atenção, né? Então, a gente tem que ter esse olhar diferenciado. A gente que trabalha com jovem, né? A gente que trabalha com as crianças,
A gente não pode falar assim, aborrecente, não é? A gente não pode, não deve, porque são filhos nossos. Eu falo assim na reunião, os filhos de vocês são nossos filhos, são meus filhos, não é? Porque a gente já consegue ter um carinho, a gente já consegue ter um olhar diferenciado para eles. Por isso que eu falei assim, quando eles fazem bagunça, eu tenho vontade de rir, porque o meu olhar é diferente. Não é um olhar só de punição, só de gritar. Claro que tem momentos que a gente tem que usar, né, a rigidez, mas eles fazem isso para chamar atenção, como a gente vê no mundo, né, a carência total de amor. Então a gente tem que fazer o diferente. Mas nós somos privilegiados porque a gente estuda a doutrina. Não é privilégio. A gente se comprometeu na espiritualidade, a trabalhar com jovens, não é? A dar palestra, a ser trabalhadores de Jesus. A gente tem esse compromisso. Então a gente tem que caminhar, a gente tem que fazer por onde. Não é? No item 2, vamos lá, senão eu fico falando e o tempo... E eu falo um pouquinho, sou tímida. O Espiritismo não cria... O Espiritismo não cria nenhuma nova moral. Ele facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, dando uma fé sólida e esclarecida àqueles que duvidam ou vacilam. Então, o que Kardec vem falar? Que a doutrina espírita ele não traz nenhuma moral nova. A moral da doutrina é a moral de Jesus. Por isso que ele fala no item anterior, o verdadeiro espírita, assim como o verdadeiro cristão, porquanto um e outro agem da mesma forma. Então, a doutrina espírita não veio trazer nada de diferente do que Jesus veio ensinar. A gente sabe disso. A doutrina espírita, ela veio esclarecer, trazer a transparência, sobretudo sobre as coisas que Jesus falou de forma alegórica. Então, a gente raciocina assim, essa clareza que a doutrina espírita traz, ela proporciona na gente uma fé sólida, uma fé inabalável. Quando a gente, quando a gente fala em fé sólida e fé inabalável, eu falei para ela que eu ia citar ela na palestra. Eu tenho uma cunhada, né, que ela... É porque é estudo, não é exemplo só da minha casa, da família, é estudo. Então, ela fez um exame e o ferro dela... Poxa vida, deixa eu falar. Ela fez um exame, o ferro dela deu alto. Ela ligou para mim e ela... Sandra, fiz o exame, o ferro deu mais alto e tal. Aí eu falei, pelo amor de Deus, vamos procurar um outro médico. Olha, vamos procurar, vamos ver, né, o que fazer. Sandra, calma, você não tem fé, não? Falou para mim, eu falei, meu Deus. Aí eu falei, quando eu crescer, eu vou ser igual a tu. Você não tem fé, não? Eu falei, um pouco. Então, aí ela foi no médico. Conseguiu a consulta no outro dia. Foi no médico. E eu era outro médico, porque a médica dela tinha viajado. Foi no médico. Aí o médico, novo, né? Assim, foi a primeira vez e conversou com ela. Conversou. Aí eu falei, quando você sair do médico, você me liga. Ela saiu do médico. Olha a ansiedade, o estresse. Aí ela me ligou, Sandra. Eu falei, e aí, fala. Ela falou assim, olha, tá tudo bem. Fema, tá vendo? Tá tudo bem. Tá tudo. Agora, o médico, se ele fosse meu médico da primeira vez, ele falou tanta coisa que eu poderia sentir, mas eu falei para a secretária, eu não vou sentir nada disso. Olha a fé dessa mulher. Então eu falei para ela assim, quando eu crescer, eu quero ter essa fé.
Mas a fé a gente sabe que é uma conquista do espírito. De encarnação é uma construção, né? Encarnação, você vai conquistando. Então ela já está um patamar, né, mais acima de mim. Eu ainda... Tá? Então vamos lá. Item 3. Eu ia falar mais da fé sólida, mas vamos lá, vamos continuar. Muitos dos que acreditam nos fatos das manifestações, no entanto, não compreendem as suas consequências, nem o seu alcance moral. Ou, se os compreendem, não os aplicam a si mesmos. Por que isso acontece? Por uma falta de clareza da doutrina? Não, visto que ela não contém alegorias, nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é a sua própria essência, é o que lhe dá poder, porque ela vai direto à inteligência. Nada tem de misterioso, e seus iniciados não são possuidores de nenhum segredo escondido ao povo. Então ele vem falar aqui que das pessoas que acreditam nas manifestações, mas que dali não tiram nenhum ensinamento moral. Aí me veio quem? Dr. Hermann, não é? Tem pessoas que vão na salinha de Dr. Hermann, e Dr. Hermann explica, dá o ensinamento moral, orienta, consola, conforta o nosso coração, e a pessoa sai dali e não faz nada do que ele, né, prescreveu, do que ele orientou, do que ele... Não aproveitou aquele ensinamento moral que o Espírito estava ali dando. Então, é isso que Kardec vem falar, daqueles que querem só ver tem a curiosidade de ver a manifestação, simplesmente. Mas o que o Espírito traz como para aprendizado para aqueles que estão ali, entra por aqui, sai por aqui. Então, o que adianta você ir no lugar para ver a incorporação, para ver o Espírito falar? Vai fazer com que você caminhe? Vai fazer com que você evolua? Vai fazer com que você se modifique? Então, entrou por aqui, sai por aqui. Não ficou nada? A gente vai ver depois o que acontece. Tá? Então, a gente precisa ter muito cuidado, que o Espírito está ali, não está à toa. Às vezes ele não fala aquilo que você quer ouvir, mas aquilo que é necessário para você caminhar. Às vezes você está ali conversando com o Espírito e sai dali e fala, não entendi nada do que o Espírito falou. E você entra tão nervosa, você, né, quer ouvir a receita do bolo. Aí o Espírito vai, não é, caminhando, vai fazendo a trajetória, falando e tal. Aí você fala assim, mas não era isso que eu queria ouvir. Depois que você tem a maturidade do senso moral, que a gente vai ver daqui a pouco, a gente começa, puxa vida, entendi o que o doutor realmente tinha falado, o que a espiritualidade trouxe para mim. Então, é muito importante que a gente aproveite e abra os nossos ouvidos, e a gente, né, quem tem oportunidade de, né, ouvir um espírito, elevado, dar orientação, não vá só para ver a manifestação, né? Ele tem muito a dizer, muito a nos ensinar para a nossa evolução, para o nosso caminhar, para o nosso progresso. Questão 4. Vamos lá. Seria então necessária uma inteligência fora do comum para compreendê-la, para compreender a doutrina? Não. Pois vêm-se homens de uma capacidade notória que não a compreendem, enquanto que inteligências vulgares, de jovens mesmo, apenas saídos da adolescência, aprendem com uma admirável justeza os seus detalhes mais delicados. Então, a gente pensa assim, precisa de uma inteligência acima da média para a gente compreender a doutrina espírita? Ele vem falar que não, porque jovens, né, que ele fala aqui, os jovens mesmo saídos da adolescência, eles entendem, eles compreendem a clareza da doutrina espírita.
Então, aí continua. Isso ocorre porque a parte, de alguma forma, material da ciência só requer olhos para observar, enquanto que a parte essencial necessita de um certo grau de sensibilidade, que se pode chamar de maturidade do senso moral. Maturidade independe da idade e do grau de instrução, porque é inerente ao desenvolvimento, em um sentido especial, do espírito encarnado. Então, ele fala, para que a gente tenha essa maturidade do senso moral, a gente precisa ter o quê? O senso moral desenvolvido. E eu penso assim, como é que a gente pode desenvolver essa maturidade? Como é que a gente caminha, qual o pensamento que eu tenho que ter para desenvolver essa maturidade? Aí a gente lembra de quem? Dos discípulos. Eles alcançaram a maturidade do senso moral. Mas de que forma? Amando e servindo, trabalhando para Jesus. E quando a gente fala dos discípulos, quando a gente fala de amar e servir, a gente traz para ilustrar a vida de Paulo de Tarso. Naquele livro Paulo e Estevão, o livro Paulo e Estevão traz a vida de Paulo e a trajetória dele. Paulo, ele foi um perseguidor dos cristãos, mas ele ele se converteu em um trabalhador de Jesus. E quando a gente lê o livro, a gente vai percebendo como Jesus foi trabalhando esse senso moral em Paulo. Então, primeiro, o que Jesus fez? Colocou uma mulher na vida de Paulo, Abigail. Paulo se apaixonou por essa mulher e Abigail era uma trabalhadora de Jesus, cristã, trabalhadora de Jesus. Ele se apaixonou e ficou noivo de Abigail. E Abigail tinha um irmão chamado Estevão. O nome dele realmente eu não me lembro já, que passou para ser Estevão, assim como Paulo, quando ele se converteu, chamou Saulo. Eu não lembro do nome de origem de Estevão, mas vamos lá. Então, Abigail tinha um irmão chamado Estevão. E o Estevão, o livro traz que ele foi o maior pregador do Evangelho de todos os tempos. E Paulo, como perseguidor, o que ele faz? Prende Estevão e determina que ele seja apedrejado até a morte. E assim foi. Estevão foi apedrejado até a morte, desencarnou. Estevão, irmão de Abigail. Só que Paulo não sabia que Estevão era irmão de Abigail. Então, quando ele soube dessa relação, ele falou assim, ele rompeu com Abigail, por causa dessa proposta toda, dessa questão. E Abigail seguiu o rumo dela, muito, passou o tempo entristecida, foi ficando doente, e quase desencarnando, Paulo se encontrou com Abigail. Quando eu li isso, eu fechei o olho, parece que eu estava vendo Paulo se encontrando com Abigail. Uma coisa muito linda, muito transcendental, elevada demais. Aí Paulo, acho que é porque é amor, rola amor, essa coisa toda. Aí Paulo vem, encontra Abigail e fala que a ama. E Abigail parte, com esse sentimento. E Paulo, então, continua na sua caminhada, ainda perseguidor dos cristãos, e entra na cidade de Damasco. Quando ele entra quase na cidade de Damasco, ele ouve uma voz falando assim: Paulo, por que me persegues? Saulo, por que me persegues? Era Jesus falando com ele. Aí ele, é um clarão ali, uma luz intensa, acontece ali, e ele fica cego temporariamente. E Jesus coloca quem para cuidar de Saulo?
Ananias, né? Ananias, que era um defensor de Jesus. Então, olha, mais um trabalho, né, ali com Paulo para que ele alcançasse essa maturidade do senso moral. Então, colocou Ananias na vida de Paulo e Ananias cuidou, né, da visão e ele ficou curado. Aí a gente conclui. Jesus, ele foi trabalhando em Paulo esse novo senso, essa nova sensibilidade, ajudando Paulo a abrir o seu coração. Não é isso que o Dr. Herman faz com a gente? Quando ele fala assim, está triste, está deprimido, está melancólico. Eu estou falando geral, tá, gente? Vai trabalhar com Jesus. Vai fazer alguma coisa para alguém. Vai ser útil. É isso. É isso que Jesus estava fazendo com Paulo, né? Aí quando Paulo ele se torna Saulo, né, cristão, ele era um orador, né? Ele falava bem no sinédrio e tal. Quando Saulo se converte, ele começa a querer falar sobre a boa nova, sobre o evangelho de Jesus, não é? Ele quer espalhar aquela coisa toda. Só que quando ele começa a falar sobre a vida de Jesus, ele começa a gaguejar, a gaguejar, a ter dificuldade, o raciocínio começa a ficar complicado. E ele o que faz? Ele se recolhe, não se revolta, se recolhe e vai fazer tapeçaria, não é? 40 anos no deserto. Então, trabalhando em tapeçaria. E com isso, ele foi fazendo a tapeçaria, começam as pessoas a chegar, né, em volta dele, a conversar. E ele ali, tete a tete, pôde conversar sobre as Escrituras, sobre o Evangelho de Jesus para aquelas pessoas. Então, nesse momento, ele aprendeu o que era ter amigos, o que era ser amigo de alguém. Então, era o trabalho de Jesus. Teve um outro episódio que ele foi na sinagoga também falar sobre a vida de Jesus. Quando chega lá, ele começa, né? Falar do Evangelho, falar de Jesus, falar da sua vida. Imagina falar para aqueles sacerdotes, imagina falar para os juízes, imagina falar para aquele povo todo. Ninguém deu ouvido. Aí ele voltou para casa, conversou com um amigo, Barnabé, falou assim, olha, ninguém quis me ouvir. Aí Barnabé falou assim, senta, peraí. Você já sentiu o Evangelho para falar para as pessoas? Você tem autoridade moral para falar do Evangelho para as pessoas? Aí ele fala assim, que verdade você traz? Não é? O que você sentiu, o que você vivenciou para falar sobre o Evangelho de Jesus? Essa foi a conclusão final. Então a gente pensa, hoje a gente fala assim, a gente não sente, né, ainda o Evangelho na gente, esse amor todo, mas a gente tem a coragem, a gente tem a boa, não é coragem, a gente tem a boa vontade, né, de falar sobre o Evangelho de Jesus. A gente sabe quanto é importante. Não é só para a gente, né? Alivia o nosso coração, acalma, né, depois das tribulações da vida, de tudo. Então, é o que Paulo teria que fazer. Por isso que Kardec fala assim, que o espiritismo bem sentido vai muito mais longe do que o espiritismo bem compreendido. Não é? A gente tem que sentir a doutrina espírita, a gente tem que sentir o Evangelho de Jesus. Aí a gente pula aqui para o último parágrafo, onde Kardec fala assim, aquele que pode, com razão,
ser qualificado de verdadeiro e sincero espírita, encontra-se em um grau superior de adiantamento moral. O espírito já domina mais completamente a matéria e lhe dá uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina nele fazem vibrar as fibras que nos primeiros permanecem insensíveis. Os primeiros que ele fala são os espíritos imperfeitos, são aqueles que só querem ver a manifestação, são aqueles que são apegados à matéria. E por mais que você fale do Evangelho, eles não absorvem, eles não entendem ainda. Tá? Então, ele fala desses aqui. Nos primeiros parecem insensíveis. Em uma palavra, foi tocado no coração, e por isso sua fé é inabalável. Isso do verdadeiro espírita. Um é como o músico que se comove com os acordes, enquanto que o outro só ouve os sons. Isto é, então deixa eu explicar só isso aqui. Não é? Ele fala daquele que ainda não é o verdadeiro espírita e o verdadeiro espírita. A melodia é a mesma, a doutrina espírita é a mesma. Então, quando ele fala assim, tá? A doutrina espírita é a melodia. Se você é um verdadeiro espírita, você vai ouvir aquela melodia e você vai sentir na alma aqueles sons. O espiritismo vai fazer vibrar o seu coração. Enquanto ainda você não é um verdadeiro espírita, você vai ouvir aquela melodia, você vai ouvir sobre o espiritismo, mas o teu coração não vai vibrar do mesmo jeito. Não é? Então é isso que ele está falando aqui. Só ouve os sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Enquanto um se satisfaz no seu horizonte limitado, isto é, aquele ainda que é imperfeito, nós, né, que a gente vê o horizonte, a gente ainda não acredita, a gente já que estuda a doutrina espírita, mas aqueles que não veem o horizonte, aqueles que não acreditam na imortalidade, aqueles que não aceitam ainda a vida espiritual, né? E o outro que compreende alguma coisa de melhor, se esforça para libertar-se dele e sempre consegue quando tem a vontade firme. Então, o verdadeiro espírita é aquele, né, que vence pela sua transformação moral, pelo esforço que faz, né, em vencer as suas imperfeições. Então, o verdadeiro espírita, ele está sempre em movimento, sempre querendo algo mais. Ele vê o horizonte, mas ele quer buscar algo mais além. Então, a gente fecha, né, falando que o verdadeiro espírita, ele não se contém com um horizonte apenas, né, que ele é apresentado. Ele vai buscando, ele quer algo mais, porque a sua essência necessita, né, de algo mais sublime, né, e isso vem corroborar tudo o que a gente falou até agora, né? Quando a gente começa a estudar o Evangelho, os nossos olhos se abrem, nossos horizontes, eles se modificam. A gente quer ser melhor. E a gente, com certeza, quer ser um bom espírito. Tá? Obrigado pela atenção. E fiquem com Deus. Esse aqui está muito alto. Desculpa, vou ficar com nada. Quer falar nesse? Não. 2? Ah, Não, vou falar nesse aqui mesmo. Do livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Lição 61. Nunca desfalecer. Não permitas, orar sempre e nunca desfalecer. Lucas, capítulo 18, versículo 1. Não permitas que os problemas externos, inclusive os do próprio corpo, te inabilitem para o serviço da tua iluminação. Enquanto te encontras no plano de exercício qual a crosta da terra, sempre serás defrontado pela dificuldade e pela dor.
A lição dada é caminho para novas lições. Através do enigma resolvido, outros enigmas aparecem. Outras não podem ser a função da escola, senão ensinar, exercitar e aperfeiçoar. Enche-te, pois, de calma e bom ânimo em todas as situações. Foste colocado entre obstáculos 1000 de natureza estranha, para que, vencendo inibições fora de ti, aprendas a superar as tuas limitações. Enquanto a comunidade terrestre não se adaptar à nova luz, respirarás cercado de lágrimas inquietantes, de gestos impensados e de sentimentos escuros. Dispõe-te a desculpar e auxiliar sempre, a fim de que não percas a gloriosa oportunidade de crescimento espiritual. Lembra-te de todas as aflições que rodearam o espírito cristão no mundo, desde a vinda do Senhor. Onde está o sinédrio que condenou o amigo celeste à morte? Onde os romanos vaidosos e dominadores? Onde os verdugos da boa nova nascente? Onde os guerreiros que fizeram correr em torno do Evangelho rios escuros de sangue e suor? Onde os príncipes astutos que combateram e negociaram em nome do renovador crucificado? Onde as trevas da Idade Média? Onde os políticos e inquisidores de todas as matizes que feriram em nome do excelso benfeitor? Arrojados pelo tempo aos despenhadeiros de cinza, fortaleceram e consolidaram o pedestal de luz em que a figura do Cristo resplandece, cada vez mais gloriosa, no governo dos séculos. Centraliza-te no esforço de ajudar no bem comum, seguindo com a tua cruz ao encontro da ressurreição divina. Nas surpresas constrangedoras da marcha, recorda que, antes de tudo, importa orar sempre, trabalhando, servindo, aprendendo, amando e nunca desfalecer. Graças a Deus. Agora vamos passar para o momento do passe, que os médios irão se posicionar. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós a disposição para o bem e que seja em teu nome, Senhor, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo e sempre, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Graças a Deus. Orar sempre e nunca desfalecer. Está em Lucas, capítulo 18, e tem a mensagem de Emmanuel, através dessa lição, traz a necessidade de acordar para as obras, para os trabalhos. Estamos todos numa grande escola neste planeta Terra, e a função da escola é ensinar, exercitar e aperfeiçoar todo tipo de aprendizado e desenvolvimento intelectual, moral das leis divinas.
Então somos chamados a nos exercitar diariamente frente aos estudos, além de outros relativos ao desenvolvimento moral. Então, a necessidade de permanecermos nas lutas diárias e às vezes com dificuldades, com problemas que nos abate, trazendo desânimo, porém nunca esmorecer, nunca desanimar. Desse modo, precisamos recorrer à prece que nos auxilia, nos fortalece, nos ajuda a passar pelas aflições com coragem. É claro que a oração não vai nos livrar das dificuldades que temos que passar, porém ela vai nos fortalecer. Orar sempre e nunca desfalecer é o que nos traz essa lição, porque os obstáculos são necessários ao nosso despertamento. Com as dificuldades, aprendemos a ser mais humildes, resilientes, conseguimos ver os nossos companheiros no caminho também em sofrimento com mais empatia e podemos aprender com isso a examinar o sofrimento do outro. Portanto, é necessário que nos despertemos e valorizemos a vida a cada amanhecer, para que seja bem aproveitado o tempo em tudo aquilo que estamos plantando, para que a nossa colheita seja farta. Lembrando sempre da necessidade do auxílio ao próximo, para a prosperidade de todos. Orar sempre e nunca desfalecer. É assim que Lucas transcreve o ensinamento de Jesus. Nunca fraquejar diante das dificuldades, encará-las sempre como uma oportunidade de aprendizado. Precisamos colocar os ensinamentos de Jesus em prática. Temos que orar, não somente com a fala, mas que a oração seja um exercício diário, trabalhando e servindo ao bem e com amor. Que saibamos aproveitar esse processo de fidelidade a Deus e estarmos diante dos homens como esse farol de luz, e assim seremos colocados à prova com as nossas cruzes, com os nossos sofrimentos que cabe no nosso planeta de provas e expiações. Então, que possamos seguir com a nossa cruz, sabendo que todos têm a sua, e principalmente que somos espíritos ainda imperfeitos e, por isso, sujeitos a cair, porém, com a responsabilidade de se levantar, nunca desfalecer, pois estaremos alimentados pela fé divina, que com certeza nos trará a esperança de uma vida futura. Não importa qual seja a fase que esteja passando, sempre se permita dar a volta por cima, como é comum dizer, não é sobre ganhar ou perder, é sobre nunca desistir. Que Deus nos abençoe nessa bendita caminhada de evolução espiritual. Que assim seja. Graças a Deus. Agora vamos ouvir a mensagem do plano espiritual. Diante de tantas lições reflexivas, que nós possamos fazer uma avaliação de nós mesmos. O que estamos aproveitando de tudo aquilo que a doutrina nos traz? Se estamos melhores do que há anos atrás? Se estamos aproveitando o que Jesus nos trouxe há 2 milênios. E aproveitemos para avaliar as nossas atitudes, os nossos sentimentos
e os nossos pensamentos. Porque pensamento é vida. Valorizemos sim a vida como uma oportunidade bendita de renovar os nossos propósitos, de fazer todo o bem que nos seja possível, de olharmos o nosso irmão, que às vezes está numa atitude equivocada, sem julgá-lo. E quando tivermos que chamar a atenção, chamemos o nosso irmão de lado e apontemos para ele aquilo que ele está fazendo, que não vai ser produtivo para ele. Todos nós trazemos culpas do passado. Mas nós não podemos nos prender à culpa. Lembremos-nos de Paulo, que foi tão bem lembrado na tarde de hoje, que de grande perseguidor dos cristãos, quando ele percebe que Jesus não tinha vindo modificar aquilo que Moisés trouxe, mas veio trazer a lei do amor, de um Pai justo e misericordioso, que oferece a todos oportunidades de renovação. E façamos a nossa parte com boa vontade, determinados no bem, porque já estamos atrasados nesta caminhada. E se nós queremos verdadeiramente que este planeta chegue à regeneração, é através do nosso movimento que isso se dará. Daquilo que aprendemos e daquilo que exemplificamos a todos aqueles que estão ao nosso entorno. Porque as palavras têm peso, sim, mas os exemplos deixam marcas. Então vamos fazer a nossa parte. Vamos valorizar tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos. Vamos agradecer a Deus a oportunidade da vida. Vamos orar uns pelos outros. Vamos procurar, através da nossa vibração, aliviar a dor do nosso vizinho, a dor do nosso irmão. Daquele que passa por privações, daquele que perdeu seu emprego, daquele que está numa condição difícil. E quando não pudermos fazer nada, elevemos o nosso pensamento a Deus em segredo e peçamos que Ele abençoe todos aqueles que estão passando por essas provações, por essas dificuldades. Sim, meus irmãos, todos nós estamos na terra para espiar e provar. Então vamos fazer a nossa parte com carinho, com devotamento. Deixemos que a abnegação faça parte do nosso sentimento diário. E aproveitemos a doutrina que nos valoriza, sim, o espírito imortal, nos dando objetivos para que cheguemos à meta da perfeição relativa. Porque é através dos nossos esforços, das nossas escolhas acertadas, que um dia chegaremos lá. E graças a Deus, pela paciência que Deus tem para com cada um de nós, nos aguardando para que façamos esse movimento. E nesses momentos que antecedem a comemoração do Dia das Mães, vamos pedir sim à nossa mãezinha, Maria de Nazaré, que ela abençoe todas as mãezinhas, encarnadas e desencarnadas. Que todas recebam o seu amor, que recebam sim as flores, as rosas do seu jardim e sejam
balsamizados por este perfume dessas rosas. E que a paz de Nossa Mãe Santíssima conforte o coração de todas aquelas mãezinhas que perderam seus filhos, daquelas que são mães apenas de coração. Sim, minhas irmãs, Deus abençoe a todos vós e que Jesus possa ser a luz que guie os vossos caminhos. Muita paz a todos, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Assim, Senhor, amado Mestre Jesus, agradecidos estamos por mais uma oportunidade de aprendizado e reflexão desta doutrina, que nos convida ao estudo, ao trabalho no bem e à nossa verdadeira transformação interior. Que possamos sair daqui deste ambiente mais fortalecido, esperançosos de que quando aqui chegamos. Que seja em Teu nome, Senhor Jesus, em nome dos amigos espirituais que coordenam este trabalho e, sobretudo e sempre, em nome de Deus, pedimos a permissão para encerrar de nossa parte o estudo da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus.